Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda na página no YouTube e no Facebook, jornalista Fábio Pereira. Seja muito bem-vindo, vamos fazer o Evangelho no Lar completo, né? A nossa forma completa de fazer o Evangelho no Lar, oração inicial. Na sequência nós vamos para a leitura edificante. Estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 48, guardai-vos, é um versículo da carta de Judas, não Iscariotes, Judas, irmão de Jesus. E na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui, é do ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras, é a tradução que a gente usa. Capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e o item é injúrias e violências, injúrias e violências, do nosso Evangelho no Lar. Nosso Evangelho no Lar, hoje, dia 7 de janeiro de 2025, 26, eita, é o primeiro Evangelho no Lar de 2026, e é muito bacana que você esteja conosco. Aqui está a minha água, né, que vai ser fluidificada pelos mentores. Você coloca a sua aí na sua casa para que eles também possam fazê-lo. E no final, quando a gente fizer, depois da leitura do Evangelho e as explicações, fizermos a oração final, a gente também com essa oração finaliza a fluidificação da água. Tá bom? Então vamos começar, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar de hoje, quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto dele da maneira que nós imaginamos que ele seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos ao Senhor, mestre querido, para elevarmos ainda mais o nosso pensamento até o Senhor e, consequentemente, a nossa vibração, porque precisamos desse contato com o Senhor e, desde já, agradecemos pela sua presença em meio a nós, já que somos mais de 2 reunidos em teu nome. No quesito gratidões ainda, Senhor, agradecemos por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecemos por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecemos também por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque, afinal de contas, foi aquele respiro que a gente deu de quitação de débito, de não termos mais o que dever naquele relativo àquela situação. Então, muito obrigado por essa oportunidade também. E é de coração, porque sabemos que é aquela frase, já passou, né? Já foi. Estamos livres disso. E por isso, muito obrigado por termos conseguido passar por isso da melhor forma possível. Muito obrigado, mestre. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, o desejo mesmo de contribuir de alguma forma para a própria evolução e também para a evolução daqueles ao redor. E esse pedido se estende também para esse Evangelho, de modo que o Senhor puder nos ajudar com a inspiração, assim a gente não macula os seus ensinamentos, ao contrário, a gente traz técnicas que o Espiritismo nos concede para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Sendo assim, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. A oração do Evangelho no Lar tem que ser alguma coisa sentida, falada, e pode ser basicamente a mesma coisa do que se faz normalmente. A ideia é conversar com Jesus. Olha, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, preciso disso, preciso daquilo, se o Senhor puder ajudar, ótimo, muito obrigado. Certos de que essa ajuda virá, não por merecimento nosso, mas por aquilo que a gente sempre fala de acréscimo de misericórdia por parte dele, né? De Jesus, e isso é muito importante, de Jesus e dos seus prepostos, evidentemente. Bom, vamos lá então para o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 48, guardai-vos.
É um trecho da epístola, da carta de Judas, Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Esse irmão há algumas controvérsias no termo usado, né? Irmãos, há algumas controvérsias. Dizem alguns que se trata de uma forma de se expressar e que a palavra adelphos, se não me engano, da época queria dizer tanto irmão consanguíneo quanto primo, quanto irmão de coração. Então, mas na tradição espírita a gente entende que, como ele se identifica, né, Judas se identifica como irmão de Tiago, Tiago efetivamente era irmão de Jesus, então a gente sabe que é irmão de Jesus. Ele não se coloca assim, até por humildade e tudo mais, não querer ser especial, né, por ser irmão de Jesus, mas ele se identifica dessa forma. Até vou trazer um trechozinho do Evangelho de Marcos que faz essa citação. Mas antes, porém, vamos ao trecho, porque no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel sempre traz um trecho do Novo Testamento. E o trecho de hoje, de Judas, é o seguinte: esses, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Era uma advertência que o Judas estava fazendo para a comunidade recém-criada de cristãos, que tinha por característica uma situação, como que eu vou dizer, semelhante ao que acontece hoje, de muito se falar e pouco agir, né? Aqueles de nós que temos o Evangelho na ponta da língua e nos lábios, mas não no coração. E essa advertência do Judas desde aquela época é porque isso acontece com frequência. Então o trecho é: esses, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas escreveu essa carta, não tem uma precisão muito grande acerca disso, então o termo histórico é de 60 a 80 anos depois de Cristo. É muito tempo, né? E ele se apresenta nessa carta, nessa epístola, como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele não se coloca, por humildade e reverência, efetivamente como irmão de Jesus. Também pode ter sido alterado por aquela questão de Jesus ser filho do Espírito Santo, etc, etc. Então pode ser isso que aconteceu também. No Evangelho de Marcos, que eu citei, no capítulo 6, versículo 3, ele faz uma pergunta: não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Né? Colocando esse Judas no contexto de irmão, parente próximo, irmão, primo ou membro da família, de uma família mais extensa. Pela tradição cristã, ele se coloca como irmão do Senhor, não necessariamente como irmão biológico, mas irmão do Senhor. Então a gente não sabe se foi alterado isso efetivamente ou se é apenas aquele tipo de palavra que quer dizer muitas coisas. Essa carta foi destinada aos cristãos na região onde hoje é a Palestina, basicamente ali, Síria, Palestina, por aquela região, não tem uma precisão histórica, eram igrejas jovens, criadas por Paulo, igrejas, portanto, criadas por Paulo, e que precisavam dessas advertências, por exemplo. Esse versículo que eu li foi o 10º. No 9º diz assim, que curiosa forma que o Judas coloca as coisas, profundo conhecedor do Velho Testamento como ele era, ou das Escrituras à época como ele era. Ele coloca assim no versículo 9: mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse: o Senhor te representa. Aí o 10º é: dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Aí vem o versículo 11: ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, e por amor do lucro se lançaram no erro de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Essa citação, para a gente poder entender, Caim, aqui o Judas coloca no sentido de inveja, né? A maioria de nós sabe da situação da inveja entre Caim e Abel. Abel fazia o sacrifício de coração e a fumaça subia ao céu. Essa história é contada por Moisés, claro, né? História com E, contada por Moisés. E Caim, que dava o que sobrava para o Senhor, então a fumaça se dissipava, por inveja ele matou Abel, né? Balaão era um profeta que escutava Deus. Você vai identificar rapidinho nos dias atuais.
aqueles, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus pediu para eu te falar isso, Deus pediu para eu te falar aquilo, e ele ouvia Deus, mas se corrompeu, se vendendo para os inimigos de Israel, corrompendo o povo de Israel por dinheiro, utilizando-se das falas que Deus teria pronunciado para ele. Muito semelhante ao que se vê hoje, né? Muito semelhante ao que vê hoje. Eu preciso de dinheiro, eu tenho dinheiro, você tem que dar dinheiro, nós precisamos dar dinheiro, isso, tem o banho não sei o que, tem o batismo não sei o que, tem a aguinha não sei o que lá, tem o tijolinho não sei o que, tem a toalhinha com suor não sei o que lá, e dinheiro, 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 Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Já se identificou, né? Então essa citação que o Judas faz, Balaão foi esse sujeito, depois você pode procurar na internet quem foi. E ele também cita Corá. Corá era um levita que ele se rebelou contra Moisés e Arão, o irmão de Moisés. Ele queria autoridade espiritual, ele queria ser respeitado por ser religioso, queria ser respeitado, queria estar acima dos outros, ter privilégios, né? Tinha um discurso muito inflamado, queria privilégios, tinha aquela soberba ao falar, ou seja, estava tudo aqui, a palavra do Cristo, no caso do Corá, a palavra de Deus, porque é antes do Cristo, né? Estava tudo aqui, mas não estava aqui no coração. Então Judas cita ele como o sujeito movido pelo orgulho. Então a advertência de Judas nesse versículozinho, nessa carta como um todo, mas principalmente nesse versículo que o Emmanuel pegou para trabalhar, é justamente no sentido de, olha, você vai falar sobre Jesus, não se coloca numa situação como se você fosse superior aos outros. Não coloca numa situação como se todos os outros fossem imbecis. Não levanta o nariz no sentido de, nossa, eu estou falando para você, então você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Semelhantemente ao que nós falamos no domingo, lembrando que essa lição de hoje foi escolhida pela Catarina, que tem 5 aninhos, minha neta, então não tem nenhum ponto jogado acerca do que nós falamos no domingo, no bate-papo sobre Espiritismo. No bate-papo a gente falou justamente sobre isso, sobre essas coisas, essa história de que muitos de nós pensamos, né? Estou falando para as paredes, e que bom seria se as pessoas ouvissem o que a gente fala. E tanto Divaldo Pereira Franco quanto Raul Teixeira tinham essas dúvidas também, tinham essas situações também, e ambos entendiam que a cada um segundo a sua capacidade de entendimento, que cabe a nós, como o tema do bate-papo sobre o Espiritismo que nós falávamos no domingo, cabe a nós lançar a semente. A gente lança a semente, e o coração de cada um vai absorver essa semente da forma, semelhantemente àquilo que Jesus fala na parábola das parábolas, que é a parábola do semeador, que alguns corações serão à beira do caminho, alguns corações serão o terreno pedregoso, outros corações serão terra fofa dos espinheiros, coberta de espinheiros, e ainda muitos, graças a Deus, terão o coração como terra boa, que recebe a semente e produz 30, 60 ou 100 por um. Então esse é o nosso objetivo, passar adiante aquilo que a gente amealhou de conhecimento, mas sem a soberba de que só nós sabemos, sem a empáfia de que só nós somos evoluídos e que todos os outros são atrasados e são inferiores a nós, e que, na realidade, o que precisa ser passado para o outro não é só aquilo que está aqui nos lábios, aquilo que está na ponta da língua, mas aquilo que está no coração, ou seja, a nossa vivência. E é muito comum acontecer isso. Nós pregamos alguma coisa e fazemos algo diferente. Pregamos entre aspas, evidentemente. Mas isso aconteceu com todo mundo, inclusive com Paulo de Tarso. Eu sempre mostro essa frase de Paulo, que é extraordinária, mostra a sua humildade, a sua grandeza. Na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19, ele diz: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o bem que não quero, esse eu faço.
E também, aí já a modificação dele, já na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, Paulo mostra essa transformação que também nós podemos mostrar a partir do momento que conhecemos o Espiritismo, mas mostra que é um trabalho árduo que nós devemos fazer, é sim um trabalho árduo que nós devemos fazer de burilamento, de modificação. E que sim, é muito importante termos nos lábios aquilo, o que passar adiante. Isso é muito importante, evidentemente. Mas temos que nos esforçar ao máximo para que o nosso coração, ou seja, o nosso comportamento, seja próximo daquilo que a gente prega. Por que eu digo próximo? Porque a gente fala aqui do ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade, que é Jesus. Então a gente está falando do exemplo máximo. Então é importante que a gente saiba aquilo que está no topo, o objetivo a ser alcançado, aquilo que nós devemos ser, aquilo que nós devemos buscar. Isso é muito importante que nós saibamos, óbvio que é muito importante que nós saibamos. E depois vamos adequando a nossa vida o máximo possível a essa situação, e não o contrário, adaptando aquilo que Jesus falou ao meu jeito de viver, ao meu modo de entendimento. Não, eu tenho que me adaptar àquilo que Jesus disse, ou seja, eu tenho que me adaptar ao Espiritismo e não adaptar ao Espiritismo aquilo que eu acho bacana, aquilo que eu acho bonitinho, aquilo que eu acho legalzinho, aquilo que eu acho que é diferentinho, né? Não é por aí que as coisas funcionam. Por que eu falei Espiritismo? Porque Espiritismo e Cristianismo são efetivamente, evidentemente, literalmente a mesma coisa, tá bom? Bom, vamos lá. Guardai-vos. Esses, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas, versículo 10 de sua carta. Emmanuel diz o seguinte: em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. O Divaldo Pereira Franco falava sobre consciência de sono e não consciência de sono. E muitos de nós vivemos nessa consciência de sono, a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor, vivemos para satisfazer do diafragma para baixo, né? São situações de cama e mesa que nós buscamos a satisfação e não necessariamente o nosso engrandecimento espiritual. E são essas justamente aquelas que em suas manifestações instintivas se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Fenomenal. Você já deve ter percebido isso se você acompanha o Evangelho no Lar que nós fazemos com o livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel por Chico Xavier, que ele sempre finaliza o capítulozinho, né, a instrução, com uma frase poderosíssima que daria assim para nós analisarmos por mais de uma semana e ainda não seria suficiente para expressar a grandiosidade daquilo que Emmanuel quis passar para a gente. Eu vou repetir para vocês então. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Olha que curioso. Somente aqueles que, semelhantemente àquilo que Sócrates disse, e que às vezes é pouco compreendido, que foi só sei que nada sei, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, Sócrates estava dizendo nesse momento que sabia que não sabia tudo o que é possível ser sabido na Terra.
e, portanto, atestava a sua ignorância diante do cabedal gigantesco de conhecimento disponível no mundo. Então, Sócrates, consciente acerca da sua própria ignorância, buscava cada vez mais conhecimento, respeitando o domínio das circunstâncias daquilo que desconhece. Então é bem isso que está sendo falado aqui por Emmanuel. Vou voltar um parágrafo para cima. Ele diz: o conhecimento com Jesus é a caridade, é a claridade, de novo, o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Então, eu posso produzir frutos de perfeição, você pode produzir frutos de perfeição, nós podemos produzir frutos de perfeição dentro daquilo que nós já conhecemos, dentro daquelas características que nós já temos. Então, é importante, como eu dizia agora há pouco, que nós tenhamos nos lábios, na ponta da língua, o exemplo maior do Cristo, extraordinário, ser mais perfeito que já habitou a terra para servir de guia e modelo para a humanidade, beleza, aquele que eu devo seguir e aquele em quem eu devo me inspirar, né? Aquele que eu devo copiar. Eu devo falar isso, eu preciso passar isso adiante, eu preciso fazer essa divulgação, eu preciso mostrar que isso existe, até para que diminua a minha própria ignorância acerca desse assunto, para que eu vá estudar também acerca desse assunto. Porém, no entanto, contudo, todavia, preciso, diante daquilo que já tenho de qualidades, das dádivas que eu já possuo, colocar em prática para que essa sim arraste o máximo possível. É muito comum nós encontrarmos, aliás, bastante comum nós encontrarmos muita dificuldade de aceitação da nossa modificação moral, da nossa transformação moral, dentro daquela região curta de espaço do círculo de convivência próximo. Por quê? Porque as pessoas que nos conhecem, filhos, filhas, pais, mães, marido, esposa, irmãos, cunhados, etc., primos, esse círculo mais próximo, né, de parentesco corporal, é muito difícil eles verem a nossa transformação moral, porque conhecem-nos de antes da transformação moral, e muito mais nós falamos do que agimos. Então é muito comum nós encontrarmos grandes personalidades do movimento espírita, por exemplo, cujos filhos são meros coadjuvantes ou até têm uma certa aversão ao espiritismo, porque tinham em casa um exemplo complicado do dia a dia e não conseguiam ver que é importante ter nos lábios a fala da perfeição, até porque se nós formos esperar que sejamos nós perfeitos para então poder falar da perfeição, nenhum de nós poderia falar jamais. Qual de nós poderia repetir uma frase do Cristo? Nenhum de nós. Mas o ponto aqui é justamente esse, que nós precisamos sim colocar nos lábios a fala do Cristo, aquilo que é importante, não é, da vivência, respeitando o domínio das circunstâncias daquilo que a gente não conhece. Então não se julgar o melhor no melhor, o suprassumo, aquele que sabe, o único que sabe, a opinião única que vale, né, nos colocando num patamar superior às outras pessoas, e isso realmente é muito tentador, e nós precisamos lutar contra isso o máximo que nós pudermos, mas precisamos saber que somos capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuímos. Isso é muito importante. Então aqui o Judas nos cobra para o seguinte: olha, e Emmanuel reitera, olha, presta atenção, perfeito é só o Cristo, certo? Então nós vamos divulgar o que ele fez, nós vamos passar adiante, nós vamos mostrar o que está acontecendo, nós vamos divulgar isso com responsabilidade, não achando que nós somos o melhor do melhor, tendo inveja dos outros, e essa inveja faz com que a gente diminua o outro, não é? Não vamos nos corromper à situação de, no momento em que não tivermos a nossa ideia respeitada por algum motivo, vamos colocar dentro
da doutrina espírita, dentro das casas espíritas, vamos colocar assim, no momento em que não forem respeitadas as nossas opiniões, independentemente delas estarem certas ou não, nós, ao invés de começarmos a exemplificar ainda mais, sem a soberba, né, gigantesca, começar a querer prejudicar aquela situação, então eu não vou mais no centro espírita tal, começo a falar mal dele, tenho amizade com uma pessoa, vivo com ela, partilho dos momentos da vida dela. A partir do momento que há uma contrariedade, eu viro imediatamente contra aquela pessoa, já não presta mais. Uma coisa que aconteceu, ou duas, sei lá, a gente não põe na balança, né, a balança da história do livro E para o Resto da Vida, do Wallace Vila-Leal Rodrigues, que é colocado de um lado todas as coisas boas que aconteceram e do outro as coisas ruins no relacionamento, principalmente, e vamos ver, evidentemente, que não se trata de motivo para que eu vire como Balaão contra e comece a destruir a moral da outra pessoa, porque isso também é um crime, né? É um assassinato, matar a moral da outra pessoa porque não concordou comigo e eu fiquei bravinho, nervosinho, enfim. Então, nem com inveja que destrói e nem com a soberba de achar, né, que eu sou o melhor do melhor, que eu sou o suprassumo, que deve ser comigo, deve ser a minha opinião a ser respeitada, e que todos estão à minha disposição e todos têm que me respeitar porque eu sou o top do top das galáxias no centro espírita. E se não for aceito assim, então aquele centro não presta mais, aquelas pessoas não servem mais, são pessoas atrasadas, são isso, são aquilo. É essa advertência que cita Balaão no trecho do Novo Testamento, da carta de Judas que nós vimos agora há pouco, e também a ideia de Corá, que Judas fala, presta atenção, não vai ser assim também, né? Como que é? Aquele sujeito que quer ser mais do que Jesus. Né? Aqui o Corá queria ser mais do que Moisés e Arão, que era Moisés, que é a primeira revelação, é um preposto direto do Cristo, embora o Cristo Jesus ainda não tivesse nascido, mas evidentemente ele já era o Cristo, já era o governador da terra. Então, muitos de nós queremos que o nosso jeito seja implantado na sociedade que a gente vive, no bairro que a gente mora, na casa que a gente frequenta, na casa espírita que a gente frequenta e na nossa casa. A gente quer que seja do nosso jeito. Aí nós vamos ter problema de convivência, nós vamos ter problema de contato, nós vamos ver sempre o lado ruim das outras pessoas, porque o meu jeito é o único correto. O meu jeito é a única forma de viver. Só eu que sei viver, só eu que sei fazer, só eu que tenho as melhores ideias. Se um centro espírita faz palestras, eu sou melhor do que o palestrante. Eu sei mais do que o palestrante, colocou um palestrante para falar que sabe menos do que eu. Se faz um trabalho assistencial, mas por que faz o trabalho assistencial desse jeito? Eu sei um jeito melhor de fazer. Se vai entregar um donativo para alguém, eu sei um jeito melhor de fazer isso. Por que está fazendo daquele jeito? Eu sei o jeito melhor de fazer isso. Então, essa ideia de superioridade que hoje nós estamos trazendo na lição, Emmanuel está trazendo na lição, nós estamos apenas reportando, que é para ser combatido. Então vou ler de novo o último parágrafo. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, somente aqueles que sabem que não sabem tudo, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, prestando atenção e vendo que, pelo amor de Deus, você não sabe tudo o que tem para ser sabido. As pessoas que têm mais experiência que você, têm mais experiência que você e têm mais sabedoria que você, então entenda isso que é importante. Somente os que ajuizam são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Então, quando eu entender que eu só sei que nada sei, quando eu entender que eu sou um mero colaborador, que tenho sim qualidades e que posso colocá-las a favor da causa cristã, e que eu ignoro um monte de outras situações, e pelo fato de ignorar um monte de outras situações, eu preciso aprender com as pessoas que dominam essas características, que tenham outras dádivas, é aí que nós vamos chegar em um centro espírita com um menor índice de problemas, como a gente sempre
como a gente sempre diz. Porque veja, eu tenho algumas dádivas, alguns frutos de perfeição. Você tem alguns frutos de perfeição diferentes dos meus. O outro tem frutos de perfeição diferentes dos nossos. Então, o trabalho assistencial, o trabalho dentro de uma casa espírita, o trabalho em favor do crescimento da humanidade, precisa de perfeição. Então, sim, para que nós façamos a melhor palestra, precisamos de perfeição. O melhor estudo no Espiritismo, precisamos de perfeição. A melhor assistência, não caritativa, mas vamos colocar caritativa, vai? Embora seja filantropia, mas vamos colocar caritativa, de auxílio às pessoas, tem que ser feita com perfeição. Como eu atinjo essa perfeição? Atinjo essa perfeição com os frutos da minha perfeição. Vamos brincar. Dois frutos da sua perfeição, 2 frutos da perfeição do outro, 2 frutos da perfeição do outro, 2 frutos da perfeição do outro, do outro. A hora que a gente vê, a gente tem 100% de perfeição. Como que nós atingimos essa perfeição nos trabalhos espíritas, nos trabalhos do centro espírita, por exemplo? Utilizando os frutos de perfeição de cada um. Então é importantíssimo que tenhamos várias pessoas trabalhando. E aí aquele fruto de perfeição meu vem acompanhado de um monte de problemas, de um monte de deficiências. O fruto de perfeição do outro vem acompanhado de um monte de deficiências. O fruto de perfeição do outro vem acompanhado de um monte de deficiências. E nós precisamos entender que isso é normal, que isso é natural. E se essas deficiências não forem passíveis de prisão, né, da lei sendo infringida, evidentemente que tem que ser toleradas. Temos que ter indulgência para com elas. Então imagine a seguinte metáfora, a seguinte analogia, a seguinte comparação. Um monte de porcos espinhos trabalhando em favor da colônia, para mantê-los aquecidos e mantê-los alimentados. Evidentemente que na passagem, na convivência, no toque entre os porcos espinhos, vai acontecer de um ferir o outro. É evidente que isso vai acontecer. Mas para o bem da colônia, para a sobrevivência da espécie, é importante que relevemos a ferida que o outro vai nos causar, e nós, espíritas que somos, precisamos entender que está na hora de utilizar esses frutos da nossa perfeição, essas dádivas de Deus, para lixar, para mochar, para aparar as arestas, os espinhos que nós temos, de modo que esses espinhos não firam as outras pessoas. Esse é o objetivo. Agora, tudo isso vai por terra quando nós não temos um comportamento adequado diante daquilo que nós já conhecemos. Porque nós precisamos relevar o que o outro faz, nós precisamos ser indulgentes para com as imperfeições dos outros, isso é caridade, mas temos que ser extremamente duros para conosco, e a gente faz normalmente ao contrário. A gente é extremamente tolerante com as nossas imperfeições, e com os outros a gente é extremamente duro, julga imediatamente, aponta o dedo, tem uma pressa gigantesca em formar conceitos acerca da vida dos outros, e isso, além de grave, é prejudicial à convivência. Essas pessoas dessa forma, nós podemos dizer que são, nessa metáfora, analogia que eu dizia há pouco, são porcos espinhos com espinhos enormes e pontiagudos, maior do que a média, e uma pele sensível, que qualquer arranhãozinho já causa um desespero, uma choradeira, uma coisa louca de vitimismo, etc, etc. É isso que precisamos combater. Fábio, mas você está falando, você vive tudo isso? Bom, por enquanto está aqui. Agora é o esforço para viver aqui o máximo que a gente conseguir. Se esperar que eu seja perfeito para poder falar tudo isso, nenhum de nós vai poder falar. Então vamos aproveitar a informação, vamos buscá-la o máximo possível naquilo que a gente duvidar, fazendo pesquisa, para que aquilo venha para o nosso lábio e o mais rapidamente possível para o nosso coração. É mais ou menos isso. No Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, a gente vai conseguir ter um fechamento interessante acerca de tudo isso que nós estávamos falando. No item
injúrias e violência, diz o seguinte, são alguns trechos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, que o Kardec pega e depois ele faz uma explicação. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que dizer a seu irmão raca, quer dizer idiota, e falava raca e cuspia do lado, disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Só um detalhe importante aqui. Nos 10 mandamentos nós vamos encontrar lá normalmente escrito não matarás. Mas a palavra correta, que o termo correto para se entender como funcionava a lei judaica, é não assassinarás. Então você, eu, nós não podemos matar os outros. Mas aquele que cometeu um crime qualquer, ele vai ser levado para um conselho, para ser levado para um julgamento, para ser analisado pelas autoridades, e aí sim poderá ser morto. Aí, já, aspas, não seria pecado. Estou falando da lei deles, não estou falando que é certo, tá? A lei seria basicamente isso. Quem explica muito bem é o professor Leandro Carnal, no estudo sobre a Bíblia, explica muito bem essa parte do Velho Testamento, principalmente do não matarás, que ele diz que o correto para nós entendermos na linguagem de hoje seria não assassinarás. Eu não posso fazer isso com alguém, mas a pessoa pode ser morta se ela for condenada por um colégio, por um conselho, tá? Então, e o sois louco é quando você, na época esse sois louco era perder o espírito. Então o sujeito perdeu o espírito, ele tinha que ser exilado, ou até preso, ou até morto, porque ele tinha perdido o espírito, então ele tinha que ser precipitado no fogo do inferno. Quer dizer, o adversário, Satanás, o diabo, sei lá o nome que queiram dar, já tinha levado o espírito dele, então era só para terminar o serviço e ele poder então ir para o inferno. Jesus foi chamado várias vezes de louco, pelos fariseus inclusive, né? Está louco e tudo mais. Quando a gente vê isso numa série, num filme, alguma situação desse tipo, a gente fala, mas é uma terminologia tão comum, né? A gente fala, você está louco, rapaz, está louco, né? Não, a gente não entende a profundidade do que era. Então aqui só para colocar no contexto. Kardec diz o seguinte: por essas máximas Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça, como eu disse, cuspindo do lado. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo-os do céu. Como assim? Jesus falou, pera lá. É uma questão interessante, porque o Espiritismo, para a gente pensar, para a gente analisar, e Kardec faz essa pergunta, fala, peraí, Jesus falou, bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. Só que ele também disse que era para nós renunciarmos aos bens desse mundo e prometeu-os do céu. Até ele falou, meu reino não é desse mundo. Então, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Como assim? E o Kardec explica. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver.
Somente lhe recomenda não ligar aos bens da terra mais importância do que aos bens do céu. Por essas palavras, ele quis dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a esses, os brandos e pacíficos, frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão do mal ou dos maus. O ponto aqui é crucial. Então veja lá, olha, meus lábios estão cheios de coisas boas, estou falando sobre Jesus, estou falando de Deus, falando da lei de causa e efeito, falando do Espiritismo, falando de transformação, de regeneração, de reencarnação, de melhora. Aqui dentro, o fruto de perfeição que eu ainda alcanço, então estou indo adiante. Porém, no entanto, contudo, todavia, se minha boca fala coisas pesadas, se eu prego uma coisa e falo outra, o problema não é da doutrina e não é do espiritismo e não é do cristianismo, o problema é meu. Então hoje o nosso raciocínio em torno do evangelho é: vamos bloquear o que é ruim e ampliar o que é bom que sai da nossa boca? Vamos fazer isso? Vamos fazer um exercíciozinho? Vamos tomar cuidado com os conceitos? Vamos tomar cuidado com os julgamentos? Vamos ser severos para conosco mesmo e indulgentes para com as imperfeições dos outros? Porque veja, na síntese, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E eu acrescento: descobriu o que é errado, para de fazer. Hoje, nós descobrimos um monte de coisa errada. Então vamos parar de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E eu acrescento: a luta diária contra as nossas imperfeições, lutando, perdendo, ganhando, vencendo, ganhando. Só que um detalhe importante: a nossa transformação moral, alguns poderão ver e outros poderão não ver. Nós não podemos controlar isso, mas tem como o outro ver se ele quiser. É possível que se veja. Então, uma transformação moral é possível que se veja. Se nós temos por hábito matar as pessoas, porque falar mal dos outros é matar a reputação das pessoas, é um assassinato da moral da outra pessoa. Se a gente faz isso constantemente e para de fazer, acontece uma transformação moral, que a gente descobre que isso é errado, as pessoas poderão ver ou não, mas existe algo palpável, existe uma mudança de comportamento. A luta diária contra as más inclinações, ninguém está vendo, ninguém dá bola, não interessa a ninguém, senão a você, senão a mim, a nós próprios que estamos fazendo essas modificações, essas lutas. E quando eu vencer uma má inclinação, eu não vou ter nenhuma testemunha. Ninguém vai ver, ninguém vai me aplaudir, ninguém vai me dar um biscoito, ninguém vai me dar um parabéns. Isso não vai acontecer. E quando eu perder, aí sim eu terei testemunhas que virão que a minha transformação moral na cabeça deles não aconteceu. Então, um exemplo simples, um exemplo bobinho. Eu não falo palavrão. Não gosto de falar palavrão. Tá, ótimo, não gosto de falar palavrão. Então, eu descobri que palavrão é errado, que as palavras que saem da minha boca têm, evidentemente, energia que eu estou produzindo. Eu gerei essa energia antes, né, desse palavrão. Não é a palavra em si, porque eu posso usar um termo em outra língua para dizer a mesma coisa, né, e nem vai parecer que é tão grave, né?
nem vai parecer que é tão feio, mas ainda assim eu estou produzindo a mesma energia. O ponto aqui é aquilo que eu estou gerando e mandando para outra pessoa. Então eu falo palavrões, e eu falo então caneta, vai. Caneta. Caneta. Não sei o que caneta. Não sei o que caneta. Não sei o que caneta. E as pessoas estão acostumadas que eu falo caneta. E aí, evidentemente, que diante da própria ignorância, já me julgaram, já apontaram o dedo, já sou rotulado por isso, né? Aí, nossa, o cara é orador espírita e qualquer coisa ele fala caneta. Grava lá o evangelho e qualquer coisa ele fala caneta. Ele faz o bate-papo sobre espiritismo domingo de manhã, mas fala caneta. Aquele julgamento que a gente tem em cima das outras pessoas, ao invés de aproveitar aquilo de bom que está sendo falado, aquilo que está nos lábios que é importante, e deixar que o coração da pessoa ele que se alinhe com a própria consciência. Não, a gente quer julgar por quê? Porque aí a gente, quando falar também caneta, fala, mas até o cara fala caneta, então eu falo também, né? Como muita gente deixa a cólera agir, deixa a irritação agir, é violento, e fala que o Cristo também foi naquele episódio no templo, que não foi bem daquele jeito que é retratado, inclusive no The Chosen, tá? Inclusive no The Chosen, não foi bem daquele jeito, não. Jesus é muito diferente daquela situação. Então não foi bem daquele jeito, mas muitos se escoram, falam, até Jesus foi. Tem gente que para dizer, para justificar a alcoolemia, fala que Jesus bebia vinho. Então, né, a gente arruma sempre um jeito. Então, nossa, o cara lá é espírita, fala, grava, não sei o quê, e fala caneta. Aí eu descubro que caneta é errado, que eu devo parar de falar caneta. Estou falando como se fosse um palavrão, né? Aí reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. Então eu corto, não falo mais caneta. Aí eu luto todo dia, e lutar contra as más inclinações, faz parte, né, do ser espírita. E aí eu bato o dedo no cantinho da mesa ou no cantinho da cama, eu vou falar caneta, eu não falo. Eu falo, e não falo caneta. Não é? Derrubo alguma coisa, ou vou lá e pego e não falo caneta. Estou lutando contra as más inclinações, porque veio a vontade de falar. Estou dando um exemplo simplesinho, depois cada um coloca para a vida. E aí eu estou lutando contra isso. No primeiro momento em que eu falar a caneta, aqueles que estão ao meu lado, principalmente no círculo próximo, né, de intimidade, vão falar lá, olha lá o espírito. Pode não ter coragem de falar na sua cara, mas olha lá. Fala, mas ele mesmo não faz o que ele fala. Se eu fizesse tudo que eu falo acerca do Evangelho, eu era perfeito, eu era Jesus. Então eu preciso falar, porque eu sou o primeiro a ouvir, e preciso lutar contra as minhas más inclinações. Então, quando eu venço todas as oportunidades que eu vencer e não falar caneta, ninguém vai ver, ninguém vai notar. Na cabeça deles eu continuo falando caneta, da mesma forma. Eu sou aquele aquela situação pré-concebida, aquele sujeito pré-concebido e já formatado na cabeça da outra pessoa. Então, estou falando como sempre, não percebem o tanto de luta. Então eu lutei durante todo o dia, foram 20 vezes que eu estava para falar caneta e não falei, consegui vencer. Ótimo. De repente, numa distração minha, ele falou, caneta. Imediatamente fala, lá, o espírita. Olha lá o espírita. Esses espíritas, eu vou falar para você. Por isso que eu não vou no centro, viu? Você viu o cara lá? Fala caneta, cara. Nossa. E aí eu justifico a minha imperfeição, dentro da ignorância da minha própria imperfeição, eu justifico isso, sendo extremamente violento com a outra pessoa. Porque a violência não é só agressão. A violência é com o julgamento apressado, é com o julgamento extremamente severo, é com a falta de indulgência. Então Emmanuel nos chama atenção, olha, presta atenção que você é assim, ó. Dá para mudar, mas você tem muitas características boas, foca nisso para aumentar e luta contra as más inclinações. E não seja assim com os outros. Vem o Evangelho e fala, não faz isso com os outros. Não seja assim. Não treina a sua consciência com
grande severidade, porque ela vai te julgar assim quando você estiver em contato com ela sozinho após a desencarnação dessa vida. Percebe? Grandes lições que nós recebemos hoje. Se eu me preocupar com as minhas imperfeições para lutar contra elas, se eu me preocupar com as minhas qualidades para aumentá-las e não para evidenciá-las, para aumentá-las, e deixar que o outro cumpra a sua tarefa sem que eu fique julgando a outra pessoa, eu vou viver muito melhor, mas muito melhor, porque todos nós somos capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que nós já possuímos. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu posso não saber quais são as dádivas de perfeição que a outra pessoa tem, mas ela tem. E quem foi que disse que eu sou o juiz do mundo e que tenho que ficar julgando as pessoas? Vive sua vida, toma vergonha na sua cara, vive a sua vida e fortaleça-se nas suas qualidades, fortaleça-se nas boas aptidões, fortaleça-se na luta contra as suas más inclinações e deixe que os outros façam isso. E fale o máximo possível sobre Jesus. Viva o máximo que você conseguir, mas fale sobre Jesus, fale sobre o cristianismo ou o espiritismo, que é a mesma coisa. Fale, traga as informações, compartilhe as informações, passe adiante aquilo que você tem. Porque se nós formos só falar de Jesus e das coisas boas do espiritismo, quando nós formos mais evoluídos que Chico Xavier, mais evoluídos do que Emmanuel, mais evoluídos que Bezerra de Menezes, mais evoluídos que Kardec, que Santo Agostinho, tão evoluídos quanto Jesus, e acabou. Não vai ter ninguém. Certo? Então é isso. Nossa, falei demais até. Vamos para o final do nosso Evangelho, oração final, com a finalização da fluidificação da água. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados que estiveram em nossa casa, guias espirituais, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso muito obrigado pela oportunidade, nosso muito obrigado pela visita, nosso muito obrigado, Senhor Jesus, pelo acréscimo de misericórdia e o nosso muito obrigado pela fluidificação da água. Para finalizá-la, então, agora doando a nossa energia magnética, vamos cada um de nós pedir em pensamento para que essa água fluidificada tenha os ingredientes necessários, o medicamento necessário para o refazimento do corpo espiritual e do corpo físico de quem a gente vai desejar agora. É isso, Senhor. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho e até a próxima semana, se Deus quiser. É isso. Para você que ficou com a gente até agora, um beijo enorme para você. No domingo tem bate-papo sobre Espiritismo às 10 horas da manhã e quarta-feira tem mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser. Você fica por aí? Beijo para você que fica. Tchau.